Olá, meus queridos leitores! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam e hoje nós estamos aí no nosso quarto dia do desafio 1 Coríntios 4. Isso mesmo. O nosso querido apóstolo Paulo aqui, ele começa a falar sobre apóstolos de Cristo, né? E ele meio que começa aí o capítulo concluindo, né? O que ele estava falando no capítulo anterior. Que ele começa assim, ó. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ele fala que essa função, né, essa questão aí dele ser servo de Cristo, a única coisa, o único requisito, né? O que requer para você ser servo de Cristo, né? É ser fiel. Então aí o Espírito Santo já começa a falar conosco, não é verdade? Porque é muito interessante essa questão, né? De às vezes nós, para mim ser servo de Cristo, para mim servir a Jesus, eu preciso ter muitas coisas, eu preciso fazer muitas coisas. E aqui tá falando, ó, o que requer é que vocês sejam fiéis. Aí ele já fala sobre a questão do julgamento. Portanto, não me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Tipo assim, eu não tô nem aí o que vocês acham sobre a minha pessoa, sobre o que eu faço, é isso que o apóstolo Paulo tá falando, né? Ele, ó, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então, às vezes, isso é algo importante, né? Porque naturalmente o ser humano tem a necessidade de aprovação, né? Nós temos a necessidade aí de ser aprovados pelas outras pessoas, né? Ai, todo mundo tem que me amar, todo mundo tem que me gostar, ninguém pode me julgar mal, todos têm que me julgar bem, né? E o apóstolo Paulo, ele não tem isso, graças a Deus, né? Nós podemos ser libertos disso. Se você tem isso, siga o exemplo do apóstolo Paulo, que ele falou, eu não tô nem aí que vocês me julguem, olha, eu não quero saber, né? Nem eu mesmo me julgo. Então, né, a gente vê assim a forma de viver do apóstolo Paulo era uma forma leve, né? Porque ele já tinha tantos problemas, ele já tinha ali tantos conflitos e dificuldades, né? Que a forma dele viver era leve. Aí no 5 ele fala assim, ó, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Então, não há nada oculto que não venha a ser revelado. O Espírito Santo vai revelar. Ele está falando assim, ó, não julguem, porque o Senhor vai julgar. Né? E não há nada oculto que não venha a ser revelado. O Espírito Santo, Deus conhece a intenção do nosso coração. Às vezes as pessoas estão fazendo coisas boas para nós, ou ficar fazendo coisa boa aí pro outro, né? Ai, que lindo, maravilhoso, mas Deus sabe a intenção. Às vezes a pessoa não tá fazendo porque ela quer ajudar o outro, mas porque ela quer aparecer, porque ela quer que os outros falem, olha que pessoa boa, mas a intenção não está sendo boa. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que nós vamos ser julgados e que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E isso também é muito show de bola, né? É muito maravilhoso, né? E ele fala aí da questão de obedecer, né? No versículo 6, não ultrapasse o que está escrito, né? Obedeça o que está escrito na palavra, obedeça o que tem que ser feito, né? Então, isso é muito importante. E ele fala da questão do orgulho também aqui, nesse capítulo, né? Olha que legal, ele fala do julgamento, ele fala do orgulho, ele fala o que a gente precisa ter para ser servo de Cristo, né? E do orgulho, ele fala assim, ó, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem. Né? E aqui ele começa a falar das dificuldades que ele estava passando. Né? Ele fala assim, ó, porque me parece que Deus colocou a nós apóstolos em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo. Né? E no versículo 10 ele diz assim, ó,
Nós somos loucos por causa de Jesus, mas vocês são insensatos em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele assume aí, ó, eu sou louco por Jesus mesmo. E aí ele conta as dificuldades dele, né? Fome, sede, todas as necessidades aqui, tudo que ele tinha de difícil aqui, ele estava, né? Ele estava contando, ele estava de alguma forma aqui, né, explicando as dificuldades, né? Porque às vezes as pessoas, não, porque eu vou servir a Jesus e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Vamos ter dificuldades, vamos ter lutas, né? Eu não tô falando aqui que você só vai ter luta e dificuldade, mas vai fazer parte da sua vida, né? A nossa vida é feita de altos e baixos, nós temos que entender isso, porque muitas vezes a gente acha que só vai ser alto, só coisa boa, não, mas nós temos, né, altos e baixos, então ele fala aqui também, né? E aí no 14 ele fala assim, ó, não estou tentando envergonhá-los a escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como filhos amados. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando algumas coisas duras sobre orgulho, né? Sobre a questão de como eles estavam vivendo, de como os apóstolos viviam e como a igreja ali estava vivendo, né? Sobre a questão de obedecer, de como servir a Jesus. Eram coisas duas, mas ele estava falando aqui, ó, eu tô advertindo vocês como os filhos, né? E o pai que ama, a mãe que ama, adverte o filho, disciplina o filho. Então, é algo importante, que o apóstolo Paulo, em todo o tempo, falando coisas duras e difíceis de ouvir, mas com muito amor e com muito carinho e com muita, né, temor ali no Senhor. Então, isso é algo muito interessante. E aqui ele fala que ele está enviando Timóteo, né? Ele falou que quer visitar eles, que acha que vai lá ver eles, mas por enquanto está levando Timóteo. Então isso é um dado importante também, né? E o versículo 20 diz assim, ó, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, às vezes nós queremos falar, nós temos que falar, nós temos que pregar o evangelho, mas mais que palavras, mais que falar, mais que tudo isso, gente, é o poder. É você orar por uma pessoa e ela ser curada instantaneamente. É você orar por uma pessoa que está precisando de um milagre, de uma liberação financeira, de um processo e aquele negócio acontecer. Ela sentir, ela ver que o poder de Deus realmente acontece, tá bom? Esse foi o nosso capítulo 4 de 1 Coríntios. Vamos firmes nos desafios aí, não desista, não para, me conta aqui nos comentários qual foi o versículo que você mais gostou, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau!